Sala de Professores de hoje debate a conjuntura sindical atual e quais os riscos da reforma trabalhista para toda a estrutura sindical. Como melhorar a organização dos professores e de sindicatos? Para falar sobre este tema, Celso Napolitano recebe o jornalista e coordenador da agência sindical João Franzin e o consultor sindical João Guilherme Vargas Neto. Pode entrar, a sala é sua. Olá, esse é mais um Sala de Professores, que é o programa da FEPESP. Agradecemos imensamente a sua participação, a sua colaboração e as suas críticas no fepesp.org.br. Hoje estamos aqui para falar do mundo sindical e de qual é o comportamento do movimento sindical com essas reformas que estão sendo propostas pelo governo, com dois ilustres convidados. O João Guilherme Vargas Neto, que é consultor sindical de várias entidades, analista político e é membro do corpo técnico do DIAP, e o João Franzin, que é o coordenador da agência sindical. Duas pessoas de maior respeito, maior influência no movimento sindical. Olá, João Guilherme, tudo bem com você? Tudo bem, Celso. É um prazer estar aqui conversando com você e seus colegas. Muito obrigado, Franzin. Grande prazer em tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, professor. Obrigado pelo convite. Nós já estivemos lá em algumas situações também, lá no programa do Franzin, na agência sindical, e somos aí velhos conhecidos e colaboramos muito nesse sentido aqui. Bom, o assunto, Franzin, João Guilherme, como eu coloquei no início, é o comportamento do movimento sindical nessa conjuntura depois do golpe parlamentar de 2016, nesta conjuntura de apresentação de reformas, tanto trabalhista quanto previdenciária, que iniciou com a PEC dos gastos por este governo. O João Guilherme costuma chamar as reformas de deformas, não é? Então, João, eu queria que você fizesse uma análise sobre esse momento político e de deformas, como você diz, que nós estamos atravessando. Olha, a história do Brasil hoje é muito conturbada. E ela é conturbada basicamente pela artificialidade do impedimento da presidente Dilma. Qualquer pessoa, favorável ou adversária do impedimento, reconhece hoje que o caminho adotado, ao invés de produzir avanço, pacificação e progresso social, produziu retrocesso e confusão na sociedade. Nesse quadro e nessa conjuntura, o movimento sindical procura relevância e protagonismo. Para garantir relevância e protagonismo, ele precisou garantir a sua unidade de ação. E uma coisa que deve ser observada com muita seriedade: no auge mesmo da divisão político-partidária do movimento sindical, que foi a divisão do impeachment, do impedimento presidencial, começava uma luta que teve êxito para garantir a unidade de ação do movimento. Em que condições? Unidade de ação contra as deformas, contra as medidas lesivas aos trabalhadores, contra a quebra dos direitos, com o slogan "nenhum direito a menos". A base desse momento, dessa orientação, eu falei momento, professores, no sentido de física, ou seja, da orientação, do giro. Na base dessa orientação, o movimento sindical tem dado demonstrações de resistência num quadro adverso, porque recessivo. Parênteses. No último ano, portanto, sob Temer, 2.600.000 brasileiros e brasileiras perderam o emprego. Então, nesse quadro de recessão, que é difícil, o movimento sindical, conseguindo avançar a sua unidade de ação, tem dado uma grande demonstração de resistência. Aí é uma cordilheira com 3 picos: 15 de março, 28 de abril e 24 de maio. São 3 picos de uma cordilheira, que é a cordilheira da resistência do movimento sindical, nenhum direito a menos. Celso,
uma coisa que tem sido comentada no movimento sindical e que eu faço questão de comentar aqui agora, foi a participação protagonista dos professores da rede privada de educação na grande greve geral do 28 de abril. Isso foi significativo, até mesmo porque essa participação do professorado da rede privada abriu uma grande avenida para a ação sindical dos professores e a aliança com setores religiosos da sociedade, em primeiro lugar, a Igreja Católica. Franzin, em cima da análise do João e pegando carona nesse bonde aí que o João colocou no trilho, qual é a tua análise sobre a participação do movimento sindical e essa unidade das centrais que, num determinado momento, parecia com divergências insuperáveis e que conseguiram, sim, superar as divergências e caminhar juntas? Bom, no momento do golpe, do impeachment, teve uma dispersão da base sindical, das lideranças especialmente. Os trabalhadores muito desorientados e a base, digamos que, a cúpula dividida. Com o passar dos meses, houve um reagrupamento, né, do movimento sindical, que se chama geralmente de unidade de ação, né? E esse reagrupamento tem vários momentos em que ele se expressa. E eu quero crer que a retomada da dianteira, a retomada da ofensiva pelo movimento sindical foi no dia 15 de março. Foi uma data absolutamente decisiva. Foi o 15 de março que criou condições para a greve geral do dia 28 de abril e que esta, por sua vez, criou condições para fazer um Ocupa Brasília muito forte no dia 24 de maio, com cerca de 150 mil pessoas em Brasília. Vou citar um caso isolado, ou melhor, específico, que expressa esse reagrupamento do movimento sindical. Que Guarulhos, nunca os sindicatos haviam se reunidos todos sob o mesmo teto. E para a organização da greve do dia 28, os 27 sindicatos da cidade se reuniram. E antes mesmo do dia 24 de maio, no dia 21, eles fizeram um ato na cidade de esquenta do dia 24 do Ocupa Brasília. Portanto, há um reagrupamento do movimento sindical, uma retomada da ofensiva sindical. João Guilherme, e você, no final da sua análise, se referiu à participação dos professores das escolas privadas com uma aproximação com movimentos religiosos, principalmente da Igreja Católica. A continuidade desse movimento, a continuidade dessa atuação, aqui em São Paulo principalmente, houve uma reação por parte de alguns pais de alunos, de algumas escolas tradicionais, e que imediatamente provocou a reação de outro grupo de pais de alunos. Então, houve, na verdade, um grande movimento cívico dentro das escolas particulares, principalmente as mais tradicionais, sobre o direito ou não direito de greve dos professores, não é verdade? Bom, em cima disso tudo, o que aconteceu a partir daí para o 24 de maio do Ocupa Brasília? Olha, a luta de classe, ela não é baile de fantasia, nem baile de debutante. É uma coisa séria e diz respeito aos fundamentos da vida na democracia. O movimento sindical hoje, ele se empenha em derrotar as deformas. Essa que é a tarefa prioritária. Porque na análise, a partir dos interesses do movimento, derrotadas as deformas, haverá também a derrota de quem as patrocina. O setor rentista, o setor empresarial que raciocina como dono de senzala e por aí vai. No caso dos professores que eu mencionei, eu acredito que seja extremamente relevante duas iniciativas fortes numa perspectiva de cidadania e de avanço democrático. A primeira delas é evidente, é aproveitar-se do protagonismo que a rede sindical e principalmente o Simpro de São Paulo adquiriram nessas manifestações, principalmente na greve, desencadeando ações inteligentes
que visem a sindicalização, a entrada e a normalidade da presença do sindicato nas escolas. E um outro movimento, eu acredito que com o prestígio que a rede sindical dos professores adquiriu, um movimento de aproximação com os diversos movimentos sociais de cidadania pode ser tentada. Fico imaginando, por exemplo, um ciclo em que o conjunto das entidades sindicais dos professores, a começar do Simpro, mas todos os outros, convidem a OAB, a CNBB, a ABI, as diversas instâncias e organicidades da sociedade para, junto com o professorado, deslindar essa seguinte questão: o que é democracia para valer? Em que medida a democracia é o melhor terreno para a resistência à quebra dos direitos? A luta contra as deformas, ela pode se dissociar da luta democrática? Eu respondo, não pode. Ora, essa resistência sindical às deformas deve se casar com essas outras contribuições a respeito da vivência democrática em sociedade. João Franzin, a questão que está sendo colocada agora com a proposta de, usando aí a expressão do João Guilherme, de deforma trabalhista. A proposta original do governo continha praticamente 13 a 17 artigos de alteração na CLT. Essa proposta foi alterada por um substitutivo do deputado Rogério Maurinho, que já se discute em que escritórios de advocacia foram forjadas as emendas ou foram preparadas as emendas, mas de qualquer maneira apresentada pelo deputado Rogério Marinho, que modifica praticamente quase que 200 artigos da CLT. Há pessoas que estão reputando essa reforma, chamando, na verdade, de uma nova CLT, na verdade, de uma CLC, né, de Consolidação das Leis do Capitalismo. Bom, o grande arcabouço da reforma trabalhista, eu reputo, é a não participação do sindicato na maioria das relações entre patrões e empregados. Em contraponto ao que o João Guilherme acabou de falar sobre o reforço do sindicalismo, de que maneira o movimento sindical pode atuar nesse sentido e qual é a tua avaliação sobre essa proposta de reforma. Só que eu vou pedir para você um minutinho, porque a gente já está no nosso intervalo, e aí eu estou deixando este gancho para a nossa volta. Deus. E o nosso amigo que está nos prestigiando vai nos aguardar, porque nós já estaremos já de volta. Obrigado. Isso não moderniza a relação, ao contrário, transforma o que hoje é um instrumento de proteção dos trabalhadores em instrumento de proteção do capital. Tenho a impressão que realmente o capital chegou ao estágio em que quer a destruição total da ordem democrática, porque a aplicação desta nova lei, da CLT, que eu diria que é mais apropriado chamá-la de consolidação das leis do capital, não vai permitir que haja, inclusive, desenvolvimento, porque não é possível nós imaginarmos desenvolvimento social sem respeito à ordem democrática, sem respeito ao terceiro dos fundamentos da República, que é o da dignidade da pessoa humana. Que dignidade o trabalhador terá? Muito bem, estamos de volta ao Sala de Professores, essa hoje com a participação do João Guilherme Vargas Neto e do João Franzin. No último bloco, no bloco anterior, estava fazendo uma provocação aqui ao Franzin sobre esta talvez incoerência entre a atuação sindical
e a possibilidade do sindicato estar presente cada vez mais nas escolas, nos locais de trabalho, etc., com a proposta de forma, como diz o João Guilherme, que foi apresentado, de procurar minimizar a participação do sindicato nas relações do trabalho. E o Franzin ia comentar esse assunto conosco. Bom, professor, na verdade, não é apenas um ataque, né, a direitos que está acontecendo no Brasil, é um desmonte da nação, né? Michel Temer age como um interventor do capital internacional a serviço, a soldo, para desmanchar a estrutura jurídica brasileira, transformar o Brasil numa colônia, sobretudo do interesse norte-americano. Não se assuste se no futuro tiver base de exército americano na Amazônia, coisa que o valha. Então, ataca o movimento sindical por ser o setor mais orgânico do movimento social, o mais articulado, o mais forte, o que tem quadros, o que tem recursos, o que tem poder de mobilização, e botar 150 mil pessoas em Brasília, como fizemos agora no dia 24. Como é que enfrenta isso? Tem tantas formas de enfrentar. Eu creio que o movimento sindical precisa primeiro se amparar nas próprias categorias. Os sindicatos, sobretudo, têm que levar essa informação, levar esse conhecimento e mobilizar a partir das suas bases. E aí tem a estrutura sindical das federações, das confederações, das centrais, mas não há como enfrentar essas reformas ou deformas, como diz João Guilherme, se você não tiver um arco mais amplo de aliança com os setores sociais. O sindicalismo teve apoio da CNBB, por exemplo, na greve do dia 28, teve apoio da ANAMATA, de outras entidades ligadas à Justiça do Trabalho, e acho agora é hora de fazer relações bilaterais, fazer uma visita à CNBB, fazer uma visita à ANAMATA, fazer uma visita a essas entidades todas, a BI e outras mais, para consolidar, para dar uma cimentada nessa aliança e ampliar a base para que a gente possa ou resistir agora nas reformas ou no pós-reformas. João Guilherme, há várias propostas neste substitutivo do deputado Rogério Marinho, que por sinal autor de uma lei que queria colocar que pretendia colocar professor na cadeia. É bom que a gente sempre lembre disso, né? Há várias propostas que minimizam ou até deixam de lado a atuação do sindicato na relação do trabalho. Pela primeira vez, eu particularmente vi uma possibilidade de acordo numa empresa tácito com o empregado. Quer dizer, você faz uma proposta para o empregado e ele acorda tacitamente com essa tua proposta. Bom, mesmo assim, você vê chance de uma derrota dessas propostas, uma vez que foram aprovadas na Câmara, uma derrota dessas propostas no Senado? Sim, eu vejo condição de derrota por duas razões. Primeiro, pelo radicalismo, passe o termo, que o Ives Gandrinha emprenhou esse Rogério Marinho, porque você sabe que houve esse casamento contra a natureza. O Ives Gandrinho emprenhou o Rogério Marinho. Sabe-se lá como. O Ives Gandrinho é o filho do Ives Gandrão. O Ives Gandrinho é o filho do Ives Gandrão. Que é o presidente do TST. E ele, Ives Gandrinho, é o presidente do Tribunal TST. Superior do Trabalho. Ele emprenhou o Rogério. Sabe-se lá como. Sim. E o Rogério, então, produziu esse monstro bastardo, porco com cachorro, que são essas 119 fortes agressões à CLT. Se a gente observar o movimento neoliberal contido nessa iniciativa, o resumo que eu podia fazer é que a relação que se tenta estabelecer é de um átomo, que é o trabalhador, a uma molécula, que é uma empresa. Não é nem um tecido da vida empresarial. É a relação entre um átomo, um trabalhador, e uma molécula, ou seja, uma empresa. Todo o eixo das 119 propostas, incluindo a extinção da contribuição sindical, empurra nessa direção. O trabalhador atômico, atomizado, e a molécula da empresa exercendo toda a sua pressão. Isso é tão absurdo, viola de tal maneira a estabilidade democrática e a história das relações de trabalho no Brasil, que dificilmente isso se sustentará. Franzin, nesta conjuntura, por que um empregado deve se sindicalizar? Bom, nós fizemos essa discussão hoje de manhã, numa reunião com os sindicatos metalúrgicos, né? E exatamente buscando aumentar
a sindicalização e o vínculo da direção com a base. Porque o sindicato é o ente que o defende nas questões trabalhistas, contra a agressividade patronal, quando há precarização do trabalho, quando há ameaças, quando há, por exemplo, já acontecendo, empurrando terceirização de cambulhada nos ambientes de trabalho. Então não é o bispo, não é o chefe do tráfico, não é o partido político que vai defender o trabalhador de pronto, é o sindicato. Essa é uma razão mais que suficiente para ele se sindicalizar e participar da sua entidade. E você citou, João Guilherme, de passagem. Gostaria também que você fizesse um comentário sobre a sindicalização. Eu concordo com o Franzin, só acrescento uma coisa. E o que eu vou acrescentar tem um caráter utilitarista aberto. Sindicalize-se, faz bem para você. Está provado, o Adalberto Cardoso, no Rio, tem a numeralha, acreditem em mim, que o sindicalizado resiste melhor ao desemprego. Professor Celso, a queda do número de empregos formais e informais tem feito subir a taxa de sindicalização no Brasil. Qual é a conclusão? O sindicalizado é menos demitido do que o não sindicalizado. Isso é simples. Porque o sindicato, exceto naquelas visões heróicas da estética do sacrifício, o sindicato vermelho, o sindicato reprimido, o sindicato é uma rede de proteção numa sociedade que vocês todos dizem é uma sociedade em rede. A rede do trabalhador é a rede sindical. Ela é também uma rede de proteção. Então, além do argumento que o Franzin adotou, que é um argumento de dignidade indiscutível, eu lanço mão de um argumento utilitarista, sim. Sindicalize-se. É uma defesa da tua rede para a tua própria condição de conservação do emprego. Sindicalize-se em legítima defesa do seu próprio emprego. Do seu próprio emprego. Interessante. E para nós encerrarmos a nossa conversa, e esse dilema todo que é colocado várias vezes, esta questão de que aos empregados é imposto uma contribuição compulsória de um dia de salário no imposto sindical, da contribuição sindical que é imposta. E aí muita gente, então, advoga a tese de que essa contribuição deveria ser voluntária num cenário de unicidade sindical. O cenário de unicidade sindical do nosso país significa que tanto o sindicalizado quanto o não sindicalizado tem os mesmos direitos à convenção coletiva. Como fica, na sua opinião, Franzin, e depois, para encerrar, o João Guilherme, esta polêmica da contribuição obrigatória imposta, que é o imposto sindical de um dia de serviço? Não vou nem fazer um contraponto com o sistema S, né, que seria o imposto sindical do patrão, digamos assim, que forma essa rede enorme que nós conhecemos. Mas o resultado do imposto sindical ou da contribuição sindical na vida das entidades sindicais e dos trabalhadores brasileiros é concreto. São as sedes, as subsedes, os veículos, os departamentos jurídicos, as colônias de férias, as convenções coletivas, os acordos coletivos, toda a parte de comunicação, jornais, boletins. Portanto, há um ganho, né, que o imposto sindical traz historicamente ao movimento sindical. Querem acabar com o custeio porque isso desestrutura o sindicalismo e, evidentemente, que aí os trabalhadores ficam sem uma rede, né, digamos, de proteção. Essa é a razão. Enfraquece, né, a cidadania, enfraquece o trabalhador. Sem sindicatos fortes, o trabalhador ganha menos e, portanto, empobrece a classe trabalhadora, empobrece também a nação. João Guilherme, se é tão evidente assim o benefício que o sindicato faz ao trabalhador, por que não uma contribuição voluntária só? Por que a imposição da contribuição? A contribuição voluntária é o objetivo da discussão que está hoje no Senado, porque uma das propostas do Rogério Marinho é a contribuição voluntária. Como se existisse impostos voluntários no Brasil. Na verdade,
eu vou citar o Bertold Brecht. Quem fez Tebas de 7 portas? Como é que Tebas de 7 portas foi construída? A pergunta que eu faço, brechtianamente, é o seguinte: quem pagou a marcha a Brasília no dia 24? Que instituição brasileira tem condições de organizar, financiar e garantir uma marcha como a que aconteceu dia 24 agora em Brasília? O movimento sindical. Com que recursos? Os recursos que o movimento legitimamente recebe do trabalhador que ele representa. Óbvio que o golpe nos recursos é um golpe na própria ação sindical, por definição. Independente do liberal, e vamos dizer abertamente, do pequeno burguês, do classe média, que sonha e imagina um mundo de fantasia, de uma voluntariedade avançada, o rigor a respeito de recursos é um atributo do movimento sindical. Professor Celso, quando os sindicatos foram reconhecidos no Brasil, quando eles passaram a existir como sindicatos, o tesoureiro de cada entidade, por lei, era o gerente do Banco do Brasil, da base do sindicato. Houve, então, uma longa história de décadas em que o sindicato recuperou a sua autonomia de recursos. Então, há toda uma luta para o sindicalismo ter recursos a serviço das intenções, das propostas da resistência do movimento sindical. Agora, vem um rapaz, um neoliberal coxinha, vamos dizer assim, associado por esse Yves Gandrinha que eu falei, e mete lá acabar com contribuição sindical. Compulsória. Ou seja, aí repara, meus companheiros e companheiras, uma coisa semelhante o Jânio fez, e com razão, quando proibiu briga de galo e lança-perfume. Briga de galo e lança-perfume pode proibir porque faz muito parte da subestrutura. Agora, mexer com a estrutura do movimento sindical, nem a ditadura militar conseguiu. Muito bem. A autonomia política você só tem se tiver autonomia econômica, claro, óbvio, em defesa do trabalhador. Eu tenho a impressão de que hoje nós tivemos uma verdadeira aula aqui sobre o movimento sindical e o sindicalismo. Agradeço imensamente a participação do João Guilherme Vargas Neto, do João Franzin, que nos abrilhantaram aqui com as suas explanações. E eu peço que você nos prestigie e nos critique, participe no fepesp.org.br e até o próximo Sala de Professores. Muito obrigado.